Pronto, começou a ser gravado agora. A minha tela. Então, a gente está no capítulo 4 do livro que foi passado para vocês. Vou falar sobre SQL. Então, vou fazer algumas pequenas leituras dos textos, mais para contextualizar. A linguagem SQL pode ser considerada um dos principais motivos para o sucesso dos bancos de dados comerciais. Por que é um dos principais motivos? Anteriormente, se algum desenvolvedor criasse um programa, um aplicativo, uma aplicação, que quisesse acessar uma base de dados, não existia um padrão de comunicação entre o programa e a base de dados. Essa forma de comunicação não existia um padrão. Agora, com o desenvolvimento do SQL, que é um padrão de comunicação, de conversa entre o programa e o banco de dados, todos os programadores poderiam desenvolver um pedacinho do programa responsável por conversar com o banco de dados, usando o SQL e acessando o banco de dados. Isso facilitou muito, porque se eu quiser jogar fora o meu MySQL e coloco um banco de dados do Oracle, e ao invés de eu apontar para aquele MySQL, simplesmente apontar para o meu novo banco de dados, a aplicação não sofre nenhuma ou quase nenhuma alteração. Então, como ela se tornou um padrão para esse tipo de banco de dados, os usuários ficaram menos preocupados com migração de suas aplicações de outros tipos de sistemas de banco de dados. Ou seja, se eu migrar de um banco de dados para o outro, eu não vou ter tanta dor de cabeça, eu não vou ter tanta alteração assim. Então, eu posso começar pequeno, com um banco de dados gratuito, o MySQL. E minha empresa foi aumentando, os dados ficaram absurdamente grandes e eu resolvi migrar para o Oracle, por exemplo. As minhas SQLs, quase todas elas, vão ser reaproveitadas, as alterações são mínimas, né? Então, facilitou esse tipo de migração. Isso aconteceu porque mesmo que o usuário estivesse insatisfeito com o produto da SGBD relacional em particular, por exemplo, vamos supor que eu passei a ficar insatisfeito com o MySQL, que eu estava usando até o momento. E eu resolvi converter para outro banco de dados relacional. Não seria tão caro ou demorado, pois os dois sistemas seguiam os mesmos padrões de linguagem. Beleza. O nome SQL hoje é expandir... Espera só um pouquinho, deixa eu voltar. Já volto já. O nome SQL hoje é expandido como Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. Tá certo? Eu até tinha falado isso aqui, falei que tinha definição do termo SQL. SQL é uma linguagem de banco de dados abrangente, tem instruções para definição de banco de dados, que é aquela DDL, consultas e atualizações. Logo, ela é uma DDL e uma DML ao mesmo tempo. A gente tinha falado isso em aulas anteriores. Que mais? O conceito de um esquema SQL foi incorporado inicialmente com a SQL 2. Não sei em qual data que foi a SQL 2 elaborada. Não tem datas aqui não, mas em 92 parece. 1992. Beleza. O conceito de um esquema SQL foi incorporado inicialmente com a SQL 2, a fim de agrupar tabelas e outras construções que pertencem à mesma aplicação de banco de dados.
Então, se nós abrirmos aqui, nós vamos ver que nós temos o SGBD MySQL. Esse Workbench é só uma aplicação, uma interface do usuário para mexer com MySQL. E nessa interface eu consigo consultar todos os esquemas. O que vem a ser o esquema? Eu preciso fazer um banco de dados para uma loja, para um pet shop. Eu crio um esquema. Eu preciso fazer um banco de dados para a escola. Eu crio outro esquema. Então, eu consigo criar um conjunto de bancos de dados ou um conjunto de esquemas. Por isso que fala aqui que, a fim de agrupar tabelas e outras construções que pertencem à mesma aplicação de banco de dados. Aí está falando aqui, por exemplo, a instrução a seguir cria um esquema chamado empresa, que pertence ao usuário com o identificador de autorização J. Silva. Observe que cada instrução SQL termina com ponto e vírgula. Até aqui tranquilo, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Se quiser abrir o microfone e falar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Então tá, joia. Se eu quiser criar uma empresa, eu venho aqui, clico com o botão direito, Create Esquema, Empresa. Se eu der um Apply, vai aparecer a DDL, que é a linguagem de definição de dados, chamado Create Empresa. Bate com o que está no livro, Create Esquema Empresa. Só essa autorização aqui que a gente não colocou. Será que a gente consegue colocar essa autorização? Vamos lá. Administração, usuários e privilégios. Não tem o usuário J. Silva aqui. Vamos criar um usuário, J. Silva. Password, vou criar um password para ele. Eu vou chamar de J. Silva mesmo. Password vai bater com... Está falando que o password ele é fraco, deve ser porque tem o mesmo nome. Mas eu vou dar um apply, assim mesmo, vou verificar se cria. Criou lá, J. Silva. O J. Silva, ele não tem privilégio de acessar nenhum esquema, nenhum banco de dados. Deixa eu ver se quando eu estou criando aqui eu consigo... fazer igual no livro foi feito. Dar uma autorização, authorization. Eu vou criar o esquema e vou dar uma autorização de forma diferente. Eu venho aqui em usuário. Em vez de autorizar todos os esquemas, somente o esquema empresa. Neste esquema empresa que eu estou autorizando o J. Silva a fazer um select, fazer insert, update, delete. DDLs eu vou autorizar ele criar, definir dados, criar tabelas e tudo mais. Não vou deixar, só vou deixar ele acessar, fazer consultas e alteração nos dados. E vou dar um apply.
Pronto, foi autorizado. A partir desse momento, na hora que eu for criar uma nova conexão, eu posso usar aqui o J Silva, a senha J Silva, escolher o esquema default, que é empresa, e quando eu clicar mais ou menos nesse lugar aqui, deixa eu criar aqui uma database, connection, J Silva que eu quero colocar. É assim que está escrito lá, com S minúsculo. Deixa eu escrever de novo. Empresa. Abriu aqui, ó. Ele só consegue enxergar os esquemas empresas e as tabelas que estão lá dentro. Se eu quiser criar uma tabela, PK, autoincremento. Se eu quiser dar um apply, ele não tem acesso para fazer DDL, ele não deveria conseguir fazer a criação de tabela teste neste esquema. Está falando aqui, there was an erro, enquanto você está dando um apply ou atualizando o script do database. Aqui fala qual que é o erro. Olha. Usuário negado, DND, comando negado para o usuário J. Silva. Então, ele não tem acesso de fazer DDL, ele tem acesso de fazer consulta. Vou fechar essa conexão. Essa aqui é a conexão do root, que eu estava com ela. Vou voltar para ela, do root. Está lá o esquema empresa. Vamos ver se eu consigo criar aqui a tabela teste. Autoincremento. Apply. O root consegue, porque ele tem acesso geral ao esquema empresa. O Vinícius pediu para explicar essa parte de novo. Eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais específico em qual parte que você gostaria que explicasse de novo. Se puder abrir o microfone, fica mais fácil. Explicar essa parte de novo é a parte sobre conceder acesso a um determinado usuário, é isso? Posso explicar de novo. Então vamos lá. Deixa eu deletar esse esquema aqui. Drop esquema. Dropar não. Dropei. Beleza. Eu tenho um usuário, J. Silva, que eu criei. Vou deletar porque não tem esse esquema mais. Beleza. Vamos voltar desde o início. Eu falei para vocês que dá para a gente criar esquemas. Um esquema seria um banco de dados para cada aplicação. Então, esse esquema, ele seria um conjunto de tabelas ou itens de banco de dados próprio para aquele banco de dados, para aquela empresa, para aquele sistema que eu estou fazendo. Beleza? Então, eu como usuário root, eu posso criar esquemas. Eu estou com o usuário root. Deixa eu fechar aqui. Eu me conectei com o usuário root através desta conexão, usuário root, no meu local host. Beleza? Me conectei como usuário root. Eu posso criar esquemas. Criei esquemas.
meu esquema chama empresa, dou um apply e vai criar a empresa. Beleza. A gente criou lá empresa. Eu posso criar usuários de acesso ao meu banco de dados. Eu criei o J Silva. A minha senha é J Silva. E dei um apply. Aqui nos privilégios, eu deletei, mas a gente tinha dado apply. Beleza. Nos privilégios, eu vou dar acesso ao J Silva somente ao esquema empresa. Então, vou add entry, uma entrada, em vez de dar acesso a todos os esquemas, eu vou selecionar um esquema específico para dar acesso a ele, que é essa aqui, empresa. Vou dar um OK. Nesse aqui específico, ao acesso ao usuário J Silva a um esquema específico chamado empresa, não vou dar acesso para ele executar DDLs, ou seja, criar tabelas, criar novos esquemas, criar views, deletar tabelas, etc. Eu não vou dar acesso para nada disso, só vou dar acesso à de consulta. Insert, update, delete, tá certo? E vou dar um apply. Tá bom. Esse aqui que está aberto, essa aba que está aberto, é a conexão do usuário root. Eu posso vir aqui na empresa, o usuário root tem acesso e criar uma tabela. Por exemplo, tabela teste. Eu consigo criar uma tabela através do usuário root. Beleza, criei a tabela teste lá. Agora eu vou criar uma conexão aqui, não utilizando o usuário root, utilizando a variável J Silva, usuário J Silva. Senha J Silva, esquema, empresa. Testar a conexão, foi com sucesso. E está pedindo para colocar um nome aqui. Conexão do J Silva. Ah lá. Então, eu tenho duas conexões. Eu posso me conectar como usuário root, que está conectado aqui no localhost, e eu posso conectar com o usuário do J Silva. Se eu conectar com o usuário J Silva, vai aparecer uma terceira abinha aqui. Eu tenho a aba do home da casa, a aba da conexão do root, usuário root, e uma aba da conexão do J Silva. O root a gente já viu que ele tem acesso para tudo. Ele consegue criar tabelas, etc. Consegue fazer consultas, inclusive, nessa tabela empresa. Agora, o J Silva, que é o outro usuário, ele não tem acesso a criar tabelas. Por exemplo, se eu vier aqui Create Table, escrever teste 2 e tentar criar uma tabela desse tipo, ele não tem acesso para criar. Na hora que eu der um apply, deveria dar erro. E está falando assim, olha, o comando foi negado para o usuário J Silva para criar uma tabela teste 2. Ele não vai conseguir criar. Tá certo? Mas será que o J Silva, a gente está usando a conexão J Silva, consegue consultar? A gente tinha dado acesso para consulta. E ele consegue consultar. Eu gostaria de saber se eu consegui responder. Ah, tá, mas pode deixar, já entendi. Beleza. Não tem problema em ter explicado de novo, não. Mais o quê? Então, quando a gente está aqui no nosso livro aqui, que fala assim, por exemplo, a instrução a seguir cria um esquema chamado empresa. Pertence ao usuário com identificador de autorização J Silva, observe que cada instrução em SQL termina com ponto e vírgula. Está aqui o ponto e vírgula. Parece que o MySQL não permite eu
criar o esquema e já dar autorização ao mesmo tempo. No MySQL parece que não permite isso. Eu tive que criar o esquema, empresa, e dar uma autorização em outro lugar. Beleza. Um catálogo sempre contém um esquema especial chamado que oferece informação. Ah, tá. Tá falando o seguinte: qual que é a diferença de um catálogo e um esquema? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, que vou sair aqui do J Silva, voltar para o nosso usuário root. Esse aqui é um esquema, é um banco de dados para a empresa. Esse aqui é um esquema, um banco de dados para a escola. Esse aqui é outro esquema, um banco de dados para loja. E esse aqui é um catálogo. Nele eu possuo informações de todos os esquemas. Então, esquema é uma coisa, catálogo é outra. É isso que o livro está informando. O comando create table é usado para especificar uma nova relação, uma nova entidade, uma nova tabela, dando-lhe um nome, especificando seus atributos e restrições iniciais. Então está aqui. Em geral, o esquema SQL, em que as relações são declaradas, é especificado implicitamente no ambiente. Ah, tá, já entendi. Geralmente, você dá um create table de forma implícita. Deixa eu verificar aqui se eu consigo mostrar isso para vocês. Beleza. Eu estou aqui. Vou pedir para criar uma tabela. A tabela vai chamar teste 2. Pode falar. Alguém abriu o microfone, se quiser falar, pode falar. Eu vou cancelar isso aqui, don't save. Vou criar um SQL e vou colocar aqui. Create table, empresa, teste. Deixa eu especificar isso aqui com o esquema padrão, para a gente entender isso. Set as default esquema. Então, eu vou tirar essa parte aqui e vou executar. Está falando, a create table foi executado com sucesso. Será que foi criado direitinho o nosso teste 2 aqui? Ah lá, foi criado o nosso teste 2. Eu não informei aqui qual o esquema que eu queria criar a minha tabela, mas o MySQL, de forma padrão, ele pegou o esquema que estava em negrito aqui, que estava ativo no momento, que eu tinha setado como padrão no momento. Se eu tivesse setado como padrão a escola, ele teria criado a tabela teste 2 aqui no escola. Mas como eu setei a empresa como padrão, ele criou o teste 2 dentro do esquema empresa. Tá certo? Pode ser que eu tenha dado dois espaços. Não deveria fazer diferença, não. Até onde eu conheço, não deveria fazer diferença, não, mas pode ser. Ah, tá. Sobre o microfone. Beleza. Então, eu não informei em qual esquema eu iria criar essa tabela teste 2, ele criou na empresa, porque ele estava setado como padrão, como default. Estava até em negrito. Mas, geralmente, a gente informa o esquema para ter certeza. Ó, eu estou criando a tabela teste 2 no esquema empresa. Mesmo a escola aqui estando como um padrão, ele vai criar o esquema, vai criar a tabela no esquema empresa. Vamos verificar isso. Criar uma outra tabela. Criou a tabela lá, teste 3 no esquema empresa.
Então, mesmo a escola estando como padrão, como eu informei em qual esquema eu quero criar a tabela, ele vai criar a tabela no lugar certinho. Teste 3. Beleza. Beleza. Vamos voltar no livro aqui, então. Ó, em geral, o esquema SQL em que as relações são declaradas é especificado implicitamente, ou seja, eu posso de forma implícita. Por que que é implícita? Porque uma empresa aqui está selecionada como padrão. Então, se eu criar teste 3, implicitamente vai criar aqui. E de forma explícita, que é mais comum, eu consigo falar, o teste 3 vai ser criado no esquema empresa, mais do que no livro. Ah, tá. Para eu falar sobre isso aqui, e isso aqui, antes eu vou falar de tipos de dados, de atributos, só um momento, e domínios de SQL. Quando eu vou criar um banco de dados, ou uma tabela, melhor dizendo, então minha tabela vai se chamar, na empresa, vai se chamar empregado, por exemplo. O empregado vai ser identificado pelo seu CPF. Não, vamos colocar um código empregado mesmo. Pode, empregado. Vamos fazer um pouco diferente. Ah, não, é assim mesmo. Como que eu nomeio as colunas? Existem alguns padrões que as empresas seguem. Então, cada empresa que a gente for trabalhar dentro dela vai seguir um determinado padrão. Por exemplo, se eu escrever aqui nessa coluna código do empregado, eu tenho algumas formas de escrever. COD, tudo maiúsculo, empregado. Eu posso escrever COD empregado. Eu posso escrever COD empregado. Muita gente prefere dessa forma aqui, porque bate um pouco com a forma como a gente define as variáveis dentro dos nossos programas. Vocês chegaram a aprender que existe um padrão de criar variáveis dentro do programa? Quando vocês estão escrevendo um código Java ou Portugal, eu não sei qual linguagem que vocês aprenderam, existe um padrão para a criação de variáveis, nomear as variáveis. Não? Então, beleza. Então, geralmente, quando a gente vai criar um programa, como eu falei para vocês que existe um padrão para a criação de variáveis, o padrão é o seguinte: se tem isso dentro do programa Java, por exemplo, é um padrão, não é obrigação, mas é um padrão que geralmente as pessoas seguem. Se uma variável formada apenas por um único nome, por exemplo, variável nome, é tudo minúsculo. Variável nome do empregado, se eu quiser criar uma variável composta por dois nomes, nome e empregado. Como que é o padrão? Quando é formado por uma única palavra, tudo minúsculo. Quando é formado de forma composta por duas palavras, a primeira palavra é toda minúscula e a partir da segunda palavra, as iniciais são maiúsculas. Tá certo? Esse é um padrão muito utilizado em programação. Ah, sei lá, se eu quiser escrever valor total de uma variável, valor total. É um padrão utilizado mundialmente para criar variáveis dentro do sistema. Beleza? Geralmente, o banco de dados, os DBAs não seguem padrão de codificação, de código lá Java, por exemplo. DBA significa Database Administrator. Então, os administradores de banco de dados, eles não necessariamente seguem esse padrão.
Mas dentro de empresa, pode ser definido o padrão. Então, um DBA escreveria assim, por exemplo, COD, tudo maiúsculo, empregado. Ou a empresa definiu que deve ser escrito assim, ó, tudo minúsculo, COD, empregado. Ou definiu, igual os programadores, COD, empregado. Na disciplina, eu vou passar a utilizar nesse formato aqui, tá certo? Nome, varchar de relação obrigatório. Beleza. A parte do livro que eu estou querendo entrar é os tipos de dados de atributos. Como eu estou definindo uma entidade, empregado, e os seus atributos e os tipos, eu posso vir aqui e falar, não, é um tipo inteiro. Por exemplo, vou armazenar a idade. É um varchar, vou armazenar um string. Um datetime, que é data mais hora. Que mais? Um blob, esse blob aqui é um tipo que eu consigo armazenar até uma imagem dentro do banco de dados. É um date time, é só time, só hora. É um timestamp e assim por diante. É um big decimal, é um double, um float e assim por diante. Então tem vários tipos. No livro, ele usa os tipos padrões do SQL. O MySQL ele explora um pouco mais de outros tipos. Então aqui tem o tipo integer, numérico, cadeia de caracteres. Vai ter um aqui que é igualzinho do MySQL, que é o varchar. Esse N aqui é o tamanho da cadeia de caracteres. Cadeia de bits, valor booleano. Não sei se o MySQL tem booleano. Aqui boolean, tem booleano sim. A data, já falei para vocês, e assim por diante. Aqui ele está falando que eu posso criar um domínio para ficar, para ser enxergado aqui, nesse lugar. Não sei se o MySQL fornece essa opção de eu criar um domínio novo. Neste caso aqui, o SQL, ele fornece, ó, se eu quiser criar um tipo CPF, que vai ser um char de 11, ou um varchar de 11. Não sei se o MySQL permite isso. Beleza? Mas eu falei sobre tipos de atributos e eu queria voltar para falar sobre isso aqui, sobre esse script aqui de create table. São várias tabelas que são criadas. Vamos verificar se eu consigo executar isso aqui no banco de dados. Deixa eu ver se alguém está com alguma dúvida. Ah, tá. A Beatriz aqui falou que o Odilon faz isso, mas achei que era pessoal, que era apenas porque ele gostava simplesmente e mais nada. Não, ele faz aquele tipo de nomeação porque é um padrão utilizado internacionalmente. Os padrões não mudam de linguagem para linguagem, podem mudar. Eu concordo com você. Por exemplo, em Python, geralmente é utilizado assim, COD empregado. Em Python é utilizado geralmente assim. Mas mesmo programadores que vêm de outras linguagens tentam seguir esse padrão internacional. Programador Java nato mesmo, pode empregado. PHP nesse formato. Então é uma convenção, não é uma obrigatoriedade, é uma convenção entre programadores Javas do mundo inteiro. Vai ser nesse formato aí, código empregado com esse I maiúsculo.
Uma empresa não segue a conversão utilizada pelos programadores do mundo inteiro. Você vai seguir o que a empresa faz lá dentro. Beleza. Que mais? Deixa eu ver se eu consigo executar isso aqui no banco de dados. Então, olha, aqui está falando para criar uma tabela funcionária. A tabela funcionária vai ter um campo chamado primeiro nome, P nome aqui é primeiro nome, de tamanho 15, e está falando que é não nulo. Esse aqui é aquele nome do MEI, mas contraído, só com uma letra. Por exemplo, eu me chamo Douglas Nunes de Oliveira. Então, o nome do MEI aí, contraído, é o N, N ponto. E esse aqui seria o último nome. CPF. Tem alguma coisa estranha aqui, tem uma vírgula a mais aqui, ó. Deveria ser assim. Data de nascimento, endereço. Opa, CPF do supervisor. Houve uma vírgula a mais aqui. Ele está falando que tem um erro aqui. Eu acho que a primária key é definida aqui no MySQL, se eu não me engano. Deixa eu verificar. Empresa, tabelas, create table, teste 4, autoincremento, chave primária. E põe uma vírgula no final aqui. Está faltando uma vírgula aqui. Perfeito, perfeito. Eu vou deletar essas tabelas. Drop table. Beleza. Eu tenho que colocar aqui. Vou criar essa tabela funcionários dentro do esquema empresa, mesmo estando aqui como padrão, vou usar isso aqui, especificado. Vou tentar criar isso aqui. Vamos verificar se ele vai conseguir criar. Deu um erro. Vamos tentar abrir esse erro aqui. Ele está falando o seguinte, olha, falha ao referenciar a tabela departamento. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês abrem o microfone, por favor. Ah, tá. Qual a diferença entre um char para um char 15? Para um varchar? Ah, tá. Muito bom a pergunta.
eu vou te responder do que eu lembro que eu já usei o Axis, que é outro banco de dados. Então, eu vou te responder baseado nele, que eu acho que funciona da mesma forma no MySQL. Se eu fizer isso aqui, um varchar 15, eu consigo armazenar no meu banco de dados isso aqui. Douglas. Beleza. Se eu fizer um char, eu consigo armazenar no meu banco de dados um único caractere, o D. Se eu fizer isso aqui, char de, deixa eu pensar aqui, de 15, eu consigo armazenar o Douglas, só que ele armazena junto com Douglas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele, obrigatoriamente, ele usa os 15 caracteres. Então, olha, se eu fizer só char, eu consigo armazenar só uma letra. Se eu fizer char de 15, eu vou obrigatoriamente armazenar 15 caracteres. E o varchar, eu consigo armazenar até 15 caracteres. Beleza. Eu vi o que você falou, entendeu aí. Boa pergunta. Beleza. Na hora que eu estou tentando criar uma tabela no esquema empresa, o que aconteceu na criação da tabela? Eu falei que a chave primária é o CPF, está aqui o CPF. E eu falei que esse CD supervisor, ele é ele aponta para qual funcionário dentro da própria tabela é o supervisor daquele funcionário. Digamos assim, eu posso criar. Deixa eu fazer um desenho que vai ficar mais fácil. Eu tenho uma tabela aqui chamada funcionários. Funcionários. Aqui eu tenho o meu CPF. Eu vou simplificar aqui. Aqui eu tenho o meu nome. E aqui eu tenho o meu CPF do meu supervisor. CPF do meu supervisor. Aí eu venho aqui e coloco o meu CPF. Vamos supor que o meu CPF é 123. O meu nome é Douglas. Beleza. E o CPF do meu supervisor é 124. E o meu supervisor está aqui. 124. Ele chama. É o J. Silva. Silva. Então, quando eu estou criando isso aqui, falando assim, olha, a minha tabela funcionário possui um CPF, que é a chave primária. É isso aqui, chave primária. Beleza? Ele possui também um CPF supervisor, que é uma referência para a própria tabela funcionário no campo CPF. O que significa isso? Olha, eu só consigo colocar aqui dentro um valor da coluna CPF, da própria tabela funcionário, para dizer qual que é o meu supervisor. Deixa eu voltar aqui. E eu crio também um DNR, que é número de departamento, que é uma referência para tabela departamento, cujo código é número. Então, eu só consigo colocar aqui dentro valores ou nulos, porque não está escrito not nulo aí, ou números que existam lá na tabela departamento, lá no código, no número do departamento.
Isso aqui é chamado de chave estrangeira. Eu estou falando que tem uma chave primária, CPF. Existe uma chave estrangeira que é para a própria tabela funcionário e uma chave estrangeira que é lá para a tabela departamento. Eu tentei executar isso aqui, deu erro, falando, olha, não foi possível criar a tabela funcionário porque você faz uma referência à tabela departamento e ela não existe aqui ainda. Então você tem que criar ela primeiro. Então a ordem com que você cria as tabelas, elas importam. E provavelmente eu vou voltar aí a dizer isso na próxima aula. A aula nossa termina agora, não é? Às 8h50 ou 8h40, não estou lembrado. Deixa eu parar de gravar.